Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha, né, de fisiologia. Não desanime, eu sei que é muito conteúdo, mas nós estamos acabando. Só falta essa videoaula e mais uma. E ó, finish biologia vegetal, nevermore, ok? Bora lá, então, para a última parte de fisiologia das angiospermas. Todas as vezes que nós falamos de luz solar nos vegetais, a gente sempre remete que o sol é importante para fazer a fotossíntese do vegetal, como se esse fosse o único papel do sol nas plantas. E essa videoaula ela vem mostrar justamente quais outras partes da planta têm influência são influenciados pela luz solar. Então a fotossíntese, a produção de alimento, de oxigênio, não é o único processo que depende da luz do sol na planta. A gente chama de morfogênese, então, todo o desenvolvimento da planta que depende da luz solar. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que a germinação de semente é uma morfogênese, ou seja, é um desenvolvimento, a germinar a semente, tem planta que só germina na presença de luz, tem planta que só germina na ausência de luz. Então, a luz solar ela é um fator importantíssimo para o vegetal germinar a sua semente, ou seja, sobreviver, tá? O estiulamento, que é o definhamento, nós vamos ver que é quando o caule cresce fininho, sem clorofila, né? Floração, nós vamos ver agora por que tem flores que só florescem, porque tem plantas que só florescem no verão, né? Por que tem plantas que só florescem no inverno? Isso tudo é dependente da ausência ou presença da luz solar, tá? E o próprio desenvolvimento normal da planta. Então, nós vamos ver basicamente essa sequência aí. Tá, e o que tem dentro da planta que auxilia essa morfogênese, né? A morfogênese, ela depende do quê? Ela depende de um pigmento chamado fitocromo, tá? Agora vamos fazer só um parêntese. A fotossíntese, né? Ela depende de um outro pigmento chamado de clorofila. A morfogênese, ou seja, o desenvolvimento do vegetal, depende de um pigmento chamado fitocromo. Ele tem coloração azul esverdeada e ele também, de forma semelhante à clorofila, ele é responsável pela captação da luz, tá? Claro que a clorofila vai ser responsável pela captação da luz no processo de fotossíntese. O fitocromo vai ser responsável pela captação da luz para germinação de semente, para floração e assim por diante, ok? Aonde que eu acho esse fitocromo, tá bom? Eu posso achar na membrana plasmática das células, na membrana dos plastos, né? Pode ser inclusive de cloroplasto, dos vacúolos, mas as células meristemáticas, ou seja, aquelas células indiferenciadas que têm alto poder mitótico, são as células que apresentam maior concentração de fitocromo. E vocês vão olhar, vão perceber durante a aula que nós temos dois tipos de fitocromos. Na verdade, é um fitocromo que ele pode estar na sua forma ativa ou na sua forma inativa. Eu vou falar aceso e apagado, aceso e apagado, tá? O fitocromo inativo, ele é chamado de fitocromo R. E o fitocromo ativo é o F. E aí eles ficam se interconvertendo. O ativo vai passar para o inativo, o inativo passa para o ativo. Como isso acontece, Ana? Vamos ver. Olha só, aqui nós temos o espectro de luz, né? É visível, obviamente, em que os 400 nanômetros, eu não sei se vocês já aprenderam isso em física, é o azul, né? E aí chega o maior comprimento de onda visível, né, de luz, é os 700 nanômetros, que é o vermelho. Vou colocar aqui em cima porque minha caneta tá vermelha. Deixa eu pôr a caneta preta aqui. Depois do vermelho, quando o comprimento de onda está maior que o vermelho, a gente chama de vermelho longo, que é o escuro, que a gente já não consegue mais enxergar, tá? Então, só aqui, vermelho curto, toda vez que vocês escutarem esse vermelho curto na biologia vegetal, é porque tá ainda na faixa do vermelho de luz visível, ok? Que é os 660 nanômetros.
Quando eu falo vermelho longo ou vermelho escuro, é porque eu já estou passando do meu aspecto visível, que eu já estou ficando no escuro, né, à noite, que são 760 nanômetros. Então, vejam que o vermelho longo tem um comprimento de onda maior do que o curto, tá? Por que que isso é importante? Então, observe o desenho aqui do meu lado esquerdo. Em amarelo tá dia e aqui em cinzinha, meio marrom, noite, tá? Quando tá de dia, ou seja, que é a luz vermelho curta, né, o curto, o fitocromo R inativo, ele vai ser convertido em fitocromo ativo. Quando escurece, ou seja, vermelho longo, né, nós temos uma conversão do ativo para o inativo. Então, de dia, o inativo ativa. De noite, o ativo inativa. Essa jogada dos fitocromos, uma hora ativo, outra hora inativo, vai provocar respostas fisiológicas, que eu falei já para vocês. Então, é esse balanço de fitocromo ativo e inativo que nós vamos ter a germinação das sementes, a floração, a abertura dos estômatos e outras respostas, ok? Então, vejam que as respostas vão ser baseadas na quantidade de fitocromo ativo e inativo. Lembrando que, geralmente, fitocromo ativo, ele é ativado na luz vermelho curta, de dia. Enquanto nós temos maior concentração de fitocromo inativo à noite, ok? Luz vermelho longa, que já não é mais visível aos nossos olhos, então é escuro. Vamos começar, então, pela germinação das sementes, né? A influência da luz na germinação das sementes é chamada de fotoblastismo, tá? Então, o que é fotoblastismo? O fotoblastismo mostra como a luz influencia na germinação das sementes, tá bom? Isso aqui é uma semente. Como eu falei para vocês, e acho que eu já falei isso lá em angiosperma também, existem as sementes fotoblásticas positivas. O que é isso? São aquelas sementes que só vão germinar na presença de luz. Se não tiver luz, não germina. São aquelas sementes que, quando você compra a semente pronta, semente lá em saquinho, tem assim, plantar, colocar a semente rente ao solo. Por quê? Se você afundar a semente, aí você compra, eu quero plantar alface, eu compro a semente de alface e coloco ela 5 centímetros de profundidade. Ela não vai germinar, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas reclamam, eu plantei e não germinou. Não germinou porque você não sabe se a semente é positiva, se ela é negativa, né? Então, se a semente é positiva e você afunda muito a semente não vai germinar, porque ela precisa da luz para germinar, tá bom? Por que ela precisa da luz? Porque ela só germina se tiver fitocromo ativo na semente. Olha que bonitinho. Então, ela só germina na presença de fitocromo ativo. Como ela só germina na presença de fitocromo ativo, ela precisa de luz, porque o fitocromo ativo está na presença de luz, ok? As sementes negativas é o contrário. São sementes que germinam na ausência completa de luz. É o caso da melancia. Aí você come a melancia, pega a semente, joga lá e quer que nasce. Ela não vai nascer, meu amigo, porque ela precisa estar em profundidade, ela não pode estar na presença de luz. E ainda existem as neutras. As neutras são aquelas que não precisam da luz, ok? Pode ter luz, pode não ter luz, ela vai germinar de qualquer forma. E agora a gente vai para o estiolamento, né? O estiolamento, não sei se vocês já comeram, eu adoro broto de feijão, também chamado de moyashi, né? O moyashi é esse raminho que vocês estão vendo aqui, ó, tá? O que acontece? Eles pegam o feijão e esse do lado esquerdo aqui, foi o feijão, eu acho que é feijão, eu tô aqui em cima, mas depois eu vou transferir quando eu acabo de gravar, eu posso mover o meu vídeo, né? Então aqui eu não consigo ver a foto. Mas esse do lado esquerdo eu acho que é feijão, tá? Mas se não for, vai ser outra planta. Aqui ele cresceu na presença de luz, então ele fica verdinho e mais baixo. Quando ele cresce na ausência de luz, que é o que a gente chama de broto de feijão, a gente vê que o caule cresce maior, ele é mais comprido e ele é quase sem cor, porque a clorofila ela se desfaz na ausência de luz. Ela precisa da luz para estar verde,
né? E olha que interessante, por que vocês acham que na ausência de luz o caule cresce mais rápido? Ele cresce mais rápido porque ele quer achar a luz, senão ele vai morrer. Então, imagina um feijão que foi colocado lá no solo, na ausência de luz. Ele está ávido pela luz. Então, ele vai crescer o quanto mais ele puder para tentar achar a luz, porque ele não sabe onde ele está. É incrível isso, né? Então, vamos lá. O que é o estiolamento e a luz? Conjunto de características apresentadas por uma planta que se desenvolve no escuro. Então, isso é um mecanismo adaptativo. Então, por meio do estiolamento, as sementes enterradas profundamente emergem rapidamente na superfície. Então, é o que eu falei para vocês. Vou desenhar aqui, ó, a semente que está aqui, está a ausência de luz, não tem luz. Então, ela tem que crescer rapidamente para procurar a luz, tá? Isso é o estiolamento. A partir do momento que ela encontra a luz, ela vai, então, começar a produzir a clorofila. Tive que pausar aqui, que minha filha entrou. Então, o que é uma planta estiolada? Ela tem praticamente ausência de clorofila, ela tem uma cor esbranquiçada, né, amarelada, as folhas são bem pequenas, o caule é mais longo que o normal, que eu já falei, né, e o ápice do caule é em forma de gancho, como vocês estão vendo aqui na folha, tá? E por que isso? Por causa dos fitocromos. Então, o que acontece? O fitocromo inativo, que é o que está no escuro, que ele é gerado mais no escuro, né? Olha aqui, ó, o escuro, ele provoca o estiolamento. Quando eu tô com o vermelho curto, que é o dia, né? O fitocromo inativo é convertido em fitocromo ativo e aí então a planta se desenvolve normalmente. Então, numa planta estiolada, eu vou ter maior concentração de fitocromo inativo. Numa planta de desenvolvimento normal, eu vou ter mais fitocromo ativo. E para a videoaula não ficar extensa e vocês reclamarem, a gente para por aqui e volta na última videoaula falando sobre fotoperiodismo, ok? Ó, aguenta firme que só falta essa partezinha. Um beijo e até lá!